nossos jovens, das nossas crianças, cada casa, cada família seja abençoada, Senhor. Que não falte a provisão do céu, que não falte experiências do Senhor nesses dias, Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, pode sentar? Glória a Deus. Irmãos, sabe, tudo que nós vamos fazer, nós podemos fazer de duas formas. Uma é de uma forma natural, e outra é quando você... E quando eu falo da forma natural, é segundo a sua vontade. E outra forma é você abrir o seu coração, para que o próprio Espírito de Deus possa conduzir, possa te ensinar, possa te instruir. Eu quero te dizer que essa segunda forma, quando você abre o seu coração, para que o Espírito de Deus possa ministrar no seu coração, possa te ensinar, possa te instruir, essa é a melhor forma. Por isso que nós oramos antes de ministrar a palavra. E quando você faz isso também, quando você fala assim, eu quero abrir o meu coração nessa noite, para que o teu Espírito Santo que habita em mim, possa me ensinar, possa abrir os meus olhos naturais. É quando... O que é revelação da palavra? Não é quando o pastor ele traz uma palavra que você nunca ouviu. Às vezes eu ouço dizer, nossa, que revelação que aquele pastor teve. Que falou uma palavra, nossa, que palavra extraordinária, que isso, que aquilo. Mas eu te pergunto, o que essa palavra produziu na sua vida? Porque se essa palavra não produziu uma transformação de comportamentos e atitudes na sua vida, isso que você ouviu foi só um conhecimento natural. Porque quando você tem revelação da palavra, essa palavra ministrada, ela entra no seu coração e você é transformado. Porque Deus ele transforma de dentro para fora. Por isso que a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas uma vez que você ouve, ela entra e ela te transforma. Essa é a verdadeira revelação. Então você precisa orar para que a palavra de Deus traga revelação sobre a sua vida, para que você mude, para que você tenha um comportamento e uma atitude que faça a diferença não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que estão à sua volta. É para isso que nós somos chamados, para nós crescermos a cada dia, de glória em glória, diante do favor de Deus. Amém? Então eu vou orar, mas eu queria que você orasse, fala, Senhor, abre meu coração nessa noite, fala comigo, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra, para que nós possamos mesmo ser despertados, ó Deus, por aquilo que está paralisado nas nossas vidas, por aquilo que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, traga mesmo luz, para que nós possamos ser transformados em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, amanhã nós começamos o nosso jejum de 21 dias, mas você pode passar esse período talvez como uma programação da igreja. Falar, mais uma programação, todo semestre tem um jejum de 40 horas, e agora vai ter o jejum de 21 dias. Sabe, quando isso entra na sua mente, que é só mais uma programação, eu quero dizer que você já perdeu a mão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus, constantemente, Ele nos dá oportunidades. E eu fico impressionado, porque constantemente eu vejo muitas pessoas abrindo mão daquilo que Deus está dando diante dos olhos. Então veja que, se você entender que são 21 dias de oportunidade, para que você cresça no Senhor, e mais do que isso, para que você cresça em conhecimento, e mais do que isso, para que você comece a fluir de uma forma mais intensa no sobrenatural de Deus, em autoridade, em poder. Se você entender isso daí, você abrir o seu coração e falar assim, não, eu vou me empenhar nesse jejum como nunca antes. Eu vou separar de tempo
um tempo de fato para a leitura do livro. Eu vou separar um tempo de fato para mim orar, para eu me aplicar na palavra. Eu vou ver lá a live do pastor Wilson, às 7 horas da manhã, depois eu vou estar reunido às 20 horas, para estar junto ali com o pastor Wilson, e minha célula e meu grupo. Se você entender isso daí, você separar esse tempo, eu quero te dizer que muitas coisas você vai experimentar, muitas coisas serão desvendadas dos teus olhos, que talvez você não consiga enxergar. Por isso que é importante você ter entendimento. Se você entender que esse jejum não é algo natural, mas é algo espiritual, é uma oportunidade para que você cresça e avance como nunca antes. É uma oportunidade para que você ser revestido de autoridade e poder. E uma vez agora que você tem autoridade e poder, as coisas mudam, porque nada do que nós vemos e temos são neutras. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, se você entender que é uma guerra, e os seus olhos só estão focados na guerra da Rússia nesses dias, mas se você não discernir que também é uma guerra espiritual, que não está apenas 2 semanas, mas está já alguns séculos acontecendo para que a igreja não avance, e se você não entender que você já faz parte dessa guerra, se você não se alistar de uma forma efetiva, se você não for um homem de Deus que todos os dias está armado com a oração, com o jejum, com a palavra de vidas fluindo através de você, eu quero dizer que você não entendeu ainda que você já está na guerra. E se você não tiver essa autoridade, lá em Gálatas diz que nós somos revestidos de Cristo. Se você não entender que você já está revestido de Cristo, você já tem essa autoridade para avançar áreas da sua vida que talvez estejam paralisadas, ou elas não avançam, ou você já abriu mão. Se você não entendeu que elas não avançam, você fala, é da vontade de Deus. Não, tem coisas que Deus ele já te deu autoridade através de Cristo, para que você se coloque na brecha e exerça o poder e o fluir do Espírito Santo. Então muitas pessoas falam, minha vida não muda, mas eu te pergunto, ou melhor, eu te afirmo, os seus comportamentos e as suas atitudes diante dessa guerra também não mudam. Porque se você entender, por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se você tivesse o conhecimento, no sentido de ter a revelação daquilo que acontece no mundo espiritual, e você se colocasse como no meio dessa guerra, em oração, em jejum, determinando, profetizando, posso te afirmar que muitas coisas da sua vida já teriam avançado de uma forma sobrenatural aos nossos olhos. Porque Deus olha e fala, isso é minha normalidade, mas eles não entenderam ainda. Por isso é que perecem. Então veja, vamos ler lá em Mateus 28, Mateus 28, versículo 18. Dá para projetar aí, André? Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja, Jesus ele está lhe ensinando ali, e ele está dizendo, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e também na terra. Então Jesus é aquele que é revestido de autoridade, ele é a própria autoridade. E talvez tem muitas coisas que você não tem discernimento em algumas áreas da sua vida, e você deixa de exercer autoridade, mas na verdade a palavra de Deus diz que se você está em Cristo, você também tem essa autoridade. Mas muitas pessoas, por não saberem, não a utilizam. Eu sempre gosto de dar o exemplo, quando eu ministro no encontro, eu falo sobre a respeito de autoridade, eu sempre falo, se você está ali na Avenida do Estado, às 3 horas da manhã, com a sua esposa, com os seus filhos, com seus amigos, com os seus queridos ali dentro do carro, e de repente
entra 3 pessoas ali na frente e elas mandam você encostar. Quantos encostam? Quantos passam por cima? Em função de defender a sua família. Agora veja, vamos para uma segunda situação. Mesmo horário, as mesmas pessoas dentro do carro. Porém, também tem um grupo de pessoas, só que essas pessoas, elas estão o quê? Fardadas com a polícia militar, elas têm uma viatura com giroflex girando, os cones fechando ali a rua. E aí, de repente, apenas um manda você encostar. Quantos encostam? Por que agora você encosta? Porque agora você reconhece o quê? Autoridade. E porque você reconhece a autoridade, você para. Então, quando nós falamos que existe uma guerra, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, muitas vezes, por você não se revestir dessa autoridade, passam por cima de você. Seu casamento não flui como deveria ser o casamento, segundo o padrão de Deus. Suas finanças não prosperam segundo a palavra de Deus, segundo as heranças e as promessas. Então o que está faltando? Autoridade. Autoridade. Porque quando você entende isso e você determina, se tem uma área da sua vida que não avança, nessa hora você exerce a autoridade, não tem jeito. Se a palavra de Deus que está em você, se resistir o diabo, ele fugirá de vós, não tem jeito. Então, muitas vezes o que acontece? Por não ter esse conhecimento, ou por não estar revestido dessa autoridade, muitas vezes sua vida cristã entra ano e sai ano em a mesma. E aí você precisa achar um culpado. O problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o líder. Quando você vai ver, o problema é Deus. Você fala, Deus, por quê? Eu faço tudo e não recebo nada. Então veja, não é pelo muito fazer, mas é pelo muito crer. As coisas de Deus, elas fluem através da fé. Através da fé. A autoridade não é você que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. A autoridade está em Cristo. Se você está em Cristo, vai acontecer. Eu me lembro, primeira vez que eu estava no encontro, aí houve uma manifestação ali, e aí falaram assim para mim, vai lá orar. Falei, eu? Naquela hora, primeiro que eu não esperava, né? Que o meu líder queria me ensinar uma questão. Ele falou, vai lá orar. Foi, mas eu, naquela hora passou um filme na minha cabeça. E eu ficava pensando, se eu orar, se eu impor as mãos e não sair, o que vão pensar de mim? O que tinha muito em mim? Era eu mesmo, tinha muito eu, porque então eu queria fazer, eu queria expulsar, eu não tinha entendido ainda, que isso era através da autoridade, do nome de Jesus, não era o pastor Sérgio Cordon que ia expulsar, eu estava apenas sendo um canal, desobstruído da glória de Deus, para que em nome de Cristo, aquela pessoa fosse liberta. Demorei um pouco para entender isso. Eu vou contar a minha primeira, essa já, a minha segunda, na verdade, mas eu fui orar, o cara ficou endemoniado, eu estava com outro cara também, a pessoa caiu no chão, nós já seguramos já. E quem disse que segura?
a gente já queria imobilizar na força. Pique jiu-jitsu gospel. Acho que nem tinha jiu-jitsu naquela época, mas eu lembro que eu, magricelinha assim, eu subi em cima do braço, o outro segurando o outro braço, o magrelinho fez assim. Falei, vixe! Aí o pastor veio lá na época, falou, não, solta, não é assim não. E ele me ensinou. Falou, agora você vai orar, mas não é na força do braço, você vai orar agora. Não é você que faz, é Cristo. Você vai orar agora em nome do Senhor Jesus. Eu falei, já tinha visto que na força do braço não dava? Eu falei, então agora eu vou na força de Cristo e em nome dele. E eu orei, expulsou. Eu falei, puxa vida, aquilo que para mim era tão difícil, agora se tornou tão simples. Todas as vezes tem um demônio, vem lá, orou, não conseguiu, eu fico lá. Aí me chama, eu vou lá, falei, eu vou ensinar aqui, ora. O que é isso? É a certeza, é a convicção. Não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Então veja, por isso que Cristo fala, eu dei toda a autoridade nos céus e na terra. Então quando você entende, talvez você tem áreas da sua vida que você está só na força do seu braço, você está trabalhando muito e vendo pouco resultado. Está se esforçando muito e vendo pouco resultado. O que é isso? É muita força do braço e pouca autoridade em Cristo. Está andando sozinho, de uma forma independente. Se você entender que andar com Cristo é muito mais fácil, porque Ele já fez tudo naquela cruz, para que você pudesse chegar a Ele, e desfrutar disso, aí as coisas mudam. Amém, queridos? Então veja, poder, nós precisamos de poder, né? O poder ele expressa a sua autoridade. Lá em Mateus 17, capítulo 14, Mateus 17, a partir do verso 14, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou. Então veja, esse homem chegou lá e falou, meu filho era um possesso, ele se jogava no fogo, tentava se matar no fogo, tentava se matar na água e tudo mais. Ele falou, só que os seus discípulos, eu levei e eles não conseguiram expulsar. Não curou. E olha o que Jesus fala. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então o que Jesus está falando? Olha, é uma questão de fé. Mas se você ver um pouco antes, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava orando e jejuando no Monte da Transfiguração. Então veja, Jesus estava orando e jejuando. Os discípulos não. E aí quando Jesus chegou lá, expulsou. E aí ele ensina uma outra parte aqui. Olha o que ele fala aqui. Verso 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então Jesus ele está instruindo os discípulos. Fala, vocês não conseguiram, porque vocês precisam estar cheios da vida de Deus, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar. Ele está ensinando os discípulos, ensinando nas experiências do dia a dia.
Eu gosto muito das nossas células, eu gosto muito quando um líder começa a liderar, porque ele começa a crescer como? Talvez ele vai expulsar e não consiga, e aí ele vai crescendo, vai sendo instruído, vai recebendo, vai sendo orientado. Era o que Jesus fazia, ele treinava os discípulos ali, não era vendo Netflix na rede, era no dia a dia, na obra de Deus sendo edificada. Um dia acertava que os discípulos não conseguiram, e ele falou: eu estou ensinando vocês precisam orar, vocês precisam jejuar. Tem uma casta de demônio que é só com jejum e oração. Por isso é que antes do encontro nós jejuamos e oramos. Não é nenhuma simpatia gospel, longe disso, é pura palavra de Deus, é Jesus nos ensinando, é Jesus nos instruindo a como viver o nosso dia a dia, para sermos exitosos em cada quadrante da nossa vida. Então é uma questão de posicionamento, uma questão de posicionamento em Cristo, uma questão de posicionamento em Cristo em fé. Então quando você entende isso, que é uma questão de fé, mais oração, mais jejum, não tem jeito, isso vai resultar numa autoridade, num poder, num fluir de áreas que são travadas, mas quando você crê, e você ora, e você jejua, as coisas, elas rompem. Então veja, pastor, então eu preciso jejuar, eu preciso orar, e eu preciso ter fé? Sim. E aquela história, uma época estava um jargão, eu mesmo falei várias vezes, né? Você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo na cruz. Isso é uma verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim, é uma verdade. Jesus é suficiente, mas se você entender que Ele fez tudo o que nenhum homem poderia fazer, Ele deu a própria vida por mim e por você, nenhum outro homem poderia ter feito isso, senão Ele. E quando você entende isso, então veja, Cristo Ele fez tudo na cruz, você não precisa fazer mais nada, sabe por quê? Porque Ele fez tudo para que eu e você pudéssemos agora, não somente ter a salvação, mas sim nos achegarmos a Ele, e podermos desfrutar da graça dEle, desfrutar do relacionamento vivo, porque esse sempre foi o projeto original de Deus, foi se relacionar com o homem. Então Jesus Ele fez tudo, para que eu e você pudéssemos voltar a nos relacionarmos com Ele. Essa é a verdade. Muitos pastores só falam a parte A, e fica com a hipergraça, você não precisa fazer mais nada, aqui você não precisa orar, aqui você não precisa jejuar, porque Jesus já fez tudo, se quiser, anda do seu jeito aí, vamos lotar a igreja. Tá, mas com qual qualidade? Ou melhor, com qual verdade? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Como estão compreendendo? Então veja. Nós precisamos de poder. Poder de Cristo, poder da palavra, para poder exercer essa autoridade em áreas das nossas vidas que talvez não andem a bom termo. Lá em 2 Coríntios 2,11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, você não pode ignorar as estratégias do diabo, as investidas do diabo. Você precisa entender que ele vai constantemente investir para que você não avance. O modus operandi do diabo é o mesmo, ele não muda. Agora, se você conhece qual é a estratégia do diabo, e você, conhecendo a verdade, a palavra, e resistir o diabo, não tem jeito, não tem como ele paralisar, seja lá qual for a área da sua vida, não tem como, porque maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando você entende isso,
você não aceita determinadas situações na sua vida. Quando você entende isso, você não permite-se ser paralisado. Você pode até um dia acordar abatido, mas você liga para o seu líder, se liga para o pastor, se liga para alguém, você fala, eu não aceito isso, eu quero avançar, eu não aceito ficar nessa circunstância. Você sai da inércia. Então, quando você está cheio da vida, você percebe que o diabo está tentando resistir a sua empresa de não avançar, resistir o seu casamento de não crescer em paixão e amor, resistir a família, resistir os filhos, resistir. Esse é o papel dele. Mas alguém falou que é tudo flores, em algum momento. Veja, o diabo, primeiro ele trabalhou para que você não conhecesse a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus. Já falei para os irmãos que esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, que eu nem sabia que tinha decorado. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você vivia um estilo. Se você não nasceu num lar cristão, você vivia um estilo de vida. Mas você conheceu um infinitamente melhor. E você foi liberto daquilo. E aí o diabo, ele insistiu até esse momento para você não conhecer a verdade. Mas depois que você conhece a verdade, aí ele vem com um monte de mentiras. Para que igreja? Já viu aqueles adesivos? Jesus sim, igreja não. Mentira. Porque ele sabe que se você estiver sozinho, você se torna uma presa fácil. Só você vê o National Geographic. A zebrinha que sai do bloco de zebra lá, ela se torna almoço. É assim que funciona. Porque ela se isolou. Então o papel do diabo é te isolar. Você não precisa de uma igreja, você não precisa de uma célula, e assim ele vai indo. Então veja. Mas uma vez que você entende, você não permite ficar afastado. Quantos estão compreendendo? Aleluia, o tempo está correndo hoje, hein? Então veja, quando o povo de Deus foi escravizado, 400 anos ali no Egito, Deus ele chama Moisés. Moisés tem aquela experiência da sarça ardendo no meio do deserto, muito comum no deserto, por conta do sol escaldante, muitas sarças queimando, mas ele percebeu que aquela não se consumia. Era o próprio Senhor, Deus falando com ele. E ali Deus fala com ele, chama ele para libertar o povo do Egito. Só que naquele momento Deus fala o seguinte, olha, só tem uma forma. Faraó, o Egito ali aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo. E Deus já conhecedor, fala para ele, só tem uma forma, é com mão forte. Faraó só vai libertar o povo se for com mão forte. Vai ter o quê? Resistência. Você acha que Moisés chegou lá e falou, olha, Deus falou comigo para eu libertar o povo, então você liberta o povo, está tudo certo? Foi assim, sim ou não? Não foi assim. E Deus já sabia. Falou, só com mão forte. Então tem coisa na nossa vida que precisa de mão forte, precisa de autoridade, precisa de manifestação de poder. Vamos ler lá em Êxodo 3, a partir do verso 16 até o 20, diz assim: Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Aleluia. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir
caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o Senhor do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então veja, aqui Deus está falando para Moisés exatamente isso. Olha, vai lá, pega os anciãos, vai lá conversar lá com o faraó, com o rei do Egito. E Deus já falou, olha, ele não vai deixar assim, de uma forma fácil, ele vai resistir. Mas depois, ele só vai entender o quê? Mão forte. E aí eu ferirei o Egito, ou seja, a manifestação do meu poder, essa mão forte de Deus, depois que eu ferir o Egito, aí ele vai o quê? Ele vai liberar. Então tem coisas que o papel do diabo é resistir. Ele sempre vai tentar resistir às áreas da sua vida para que você não cresça, para que você não avance. Qual que é o problema? É quando você aceita. Você aceita circunstâncias, situações, relacionamentos, você vai aceitando tudo. Tudo. Às vezes você briga com quem não é para brigar, porque com quem você briga, que tem que exercer mão forte, você não entendeu ainda como é que funciona. Tem um diabo tentando destruir a sua vida, você não entendeu ainda. E aí você anda de forma extremamente natural, sem discernir o mundo espiritual. Então veja, a herança que Deus tem para nós, não é apenas Canaã, a terra que emana leite e mel. A herança que Deus tem para você, não é simplesmente a salvação da vida eterna. Não é só porque você aceitou o Senhor Jesus, glória a Deus por isso, e você já foi incluído na eternidade, nós todos vamos estar lá. Mas se você pensa que Jesus morreu só por isso, se você pensa que parou por aí, é isso que o diabo quer que você pense, para que você não desfrute. Nossa visão como igreja é o quê? Qual que é? Edificar uma igreja de vencedores. Quem que é o vencedor? O vencedor é aquele que não aceita tão somente, já estou salvo, não, está tudo bem. Uma igreja de vencedor vai muito além. Uma igreja de vencedor são aqueles que se tornam discípulos de Cristo, que entenderam o propósito, que entenderam o chamado. Vai dar trabalho? Lógico que vai. Pastor, então eu quero ir para outra igreja. Tudo bem, você já está salvo, te abençoo. Mas tem algo a ser feito, que vai muito além de nós, porque tem a ver com a obra de Deus, e Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu. Nós não estamos aqui por acaso não, nós estamos aqui, é porque Ele nos escolheu apesar de nós mesmos, Ele nos escolheu para fazer algo sobrenatural, nesses dias, nesse tempo, você precisa entender isso. Então veja, não é simplesmente desfrutar da herança, da eternidade, não. Deus também te salvou para você ser um conquistador nesse tempo. Você precisa entender isso. Ele te chamou para você prosperar nesse tempo também, desfrutar o melhor dessa terra também. Mas para isso você precisa ter um posicionamento. Para isso você precisa entender como é que funciona. É primeiro buscar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, mas muitas vezes você está que nem o mundo, está buscando as coisas do mundo primeiro. E o diabo colocou isso na cabeça como uma verdade, e aí você vive dessa forma. Eu não posso orar, eu não posso jejuar, não tenho mais nem tempo muitas vezes, por quê? Porque eu estou trabalhando, e eu vou entrar nesse ponto agora, que eu já estou me adiantando, aleluia. Então veja, tem 5 pontos aí, que eu vou falar dentro desse contexto, agora que eu ia começar a palavra, foi só a introdução. Mas eu vou correr aqui, os irmãos já estão ao horário. Eu vou correr e acaba até as 20, amém? Amém? Amém. Aleluia, achei que os irmãos iam falar, que pena, eu queria mais. Não. Do ar-condicionado já se cumpriu, né?
Nós vamos reclamar do frio. Mas veja, tem 5 coisas que o diabo ele vai te distrair, ele vai usar. O diabo tem técnicas de guerra para te paralisar e tirar o foco de Cristo. Vou falar pelo menos 5 aqui, que ele faz nos dias de hoje, que você sem perceber, está envolvido, e esquece daquilo que verdadeiramente é importante. Então veja, Moisés vai lá para libertar o povo, e aí começa a negociação com o faraó. E lá em Êxodo 5, verso 6, Êxodo capítulo 5, versículo 6, só uma das coisas é o trabalho. Tem pessoas que trabalham, se tornam escravos do trabalho e nem percebem. Mas olha aqui, qual que é a estratégia do diabo? É sempre te dar mais o quê? Mais trabalho. É impressionante. Diz assim: disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vos distraís as suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então veja, o que o faraó fez? Falou: olha, esse povo aí está querendo clamar a Deus, o Deus deles, porque eles estão muito ociosos. Então o que o faraó fez? Se eu colocar mais trabalho para eles, eles não vão ter tempo de ficar querendo clamar a Deus. Então eles faziam tijolos e misturavam ali o barro com a palha. Só que acontece, o faraó fornecia essa palha. Agora ele fala o seguinte: eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, porém, nós não vamos mais dar a palha. Eles vão ter que colher a palha, vão ter que se trabalhar muito mais e vão ter que produzir a mesma quantidade. Então esse tempo que eles estão ociosos buscando a Deus, nós vamos dar mais trabalho para eles. Olha só que coisa. Isso, uns 4.000 anos atrás. Então veja, muitos anos atrás o diabo já usava a mesma estratégia. Ele vai te sufocando no seu trabalho. E você vai... Quando você vai ver, você não tem tempo para mais nada. Você não tem tempo mais para cuidar do seu casamento. Você não tem mais tempo para cuidar dos seus filhos. Você não tem mais tempo de cuidar do seu negócio, do seu trabalho, porque é muita coisa, é muita tarefa, é muito trabalho. E a igreja: pastor, hoje não vai dar, eu tenho trabalho. E a célula? A célula não dá. Eu tenho que fazer, estou aqui, até agora. Então veja que muitas vezes o diabo ele vai sufocando você com o trabalho, para que você não tenha tempo de desfrutar de Deus. Isso é algo assim, o diabo usando o próprio trabalho para escravizar. Pastor, então agora eu vou ter que ser liberto, vou pedir as contas. Não, não disse isso. Eu estou dizendo que você precisa repreender o diabo, e precisa pedir da forma certa. O povo pede mal. O povo pede mal. Então, deixa eu dar um exemplo meu aqui. Quando eu me tornei pastor, lá atrás eu ganhava muito bem, e a minha dificuldade era salário de pastor. Aí Deus me ensinou, passei por um período terrível financeiro, fiquei 7 meses sem vender, não entendi. O dono da empresa falou: mas por que você parou de vender? Eu falei: não sei, você tem alguma coisa para me falar? Eu falei: meus clientes não compram mais.
era inexplicável. Mas um dia eu entendi que Deus queria me ensinar algo. Eu passei por uma dificuldade muito grande. E naquele dia eu orei a Deus, falei, Deus, se eu fosse pastor, já eu tivesse um salário de pastor, glória a Deus. Aquele dia virou a chave. E aí quando eu fui me tornar pastor, o que acontece? Foi uma época em que a igreja está passando uma grande crise. E aí falou, olha, eu vou levantar os irmãos, mas assim, nós não temos como dar um salário, nenhuma ajuda de custo. Quantos querem? Alguns assim. Eu falei, eis-me aqui. Eu já entendi que tudo é dele. E eu falei, olha, eu abro mão do meu salário, um dia se a igreja tiver oportunidade e crescer, amém. Se não tiver também, glória a Deus. Quantos estão entendendo? Mas eu pedi para Deus. Falei, Deus, o Senhor vai me sustentar. Foi indo. Os irmãos sabem que abrir empresa, altos e baixos, dificuldades. Um dia eu orei para Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu acho que eu trabalho muito. Eu queria ter mais tempo. Fiz essa oração, irmãos. Eu falei, eu queria ganhar mais e trabalhar menos. Fiz uma oração simples. Foi porque é o seguinte, Deus, eu lembro que era uma época que eu estava trabalhando até meia-noite às vezes. Eu precisava ter mais funcionário, eu preciso trabalhar menos, eu preciso ganhar mais. Vírgula, porque eu quero ter tempo para a sua obra. Irmãos, esse tempo atrás a minha esposa falou, acho bom você ir para a empresa, porque eles vão achar que você não é mais, não existe. Eu falei, é verdade. Eu tinha ido viajar, tirado férias, cheguei, mala para desfazer, fui ficando em casa mais uma semana. Porque a coisa agora funciona. Trabalho pouco e estou ganhando infinitamente mais. E isso é o quê? Por conta da obra. O que eu exerci? Autoridade. Falei, não aceito mais ser roubado. Não aceito mais ser escravizado no meu trabalho. Eu quero sim prosperar, porque é tua palavra. Mas tem um fator, é para ter tempo na sua obra. E Deus vê os corações, irmãos. Acredite. Quantos estão compreendendo? Então veja. Quantos querem trabalhar menos e ganhar mais e ter mais tempo para a obra? Então se posicione. Ore. Coloque no seu alvo. Se posicione. Irmãos, é o diabo resistindo. Tentando te sufocar para você não ter tempo para a obra. É o que está aqui no texto. A estratégia dele não muda. Mas lá em Êxodo, então o primeiro ponto é o quê? Trabalho. Ele tenta te escravizar no trabalho. Mas o segundo ponto, está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 25. Diz assim, chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. O que o povo queria? O povo queria ser liberto para ter liberdade de oferecer sacrifícios a Deus. E aí o faraó traz do que? Uma mistura. Fala, vamos fazer o seguinte, fica aqui mesmo. Pode. À medida que você vai resistindo, ele vai tentando negociar. E ele fala assim, é o seguinte, pode então sacrificar o seu Deus, mas aqui no Egito mesmo. O que é isso? É quando traz uma mistura. Você está misturado com a igreja e o mundo. Ainda há muita mistura dentro de você. Então vê, se você pegar aqui 100 litros de água, é bastante água, sim ou não? Pega 100 litros de água. Mas aí você vai lá e pega aqueles bisnaguinha de conta-gotas. Alguém vai lá no banheiro, o vaso está quebrado, você vai lá, pega só uma pipetinha daquela lá e joga aqui nesses 100 litros. Quantos bebem?
Porque está misturado agora. Aquilo que era puro se tornou impuro. Se tornou impuro. Trouxe um cheiro que não tem nada a ver. Então veja, queridos. O diabo está falando o seguinte, olha, é o seguinte, então, para que ir para a igreja? Fica um pouquinho lá no seu tempo de sacrifício, mas vamos viver aqui no mundão ainda. Vamos se misturar. Sabe, não tem como você liberar o poder de Deus misturado com o mundo. Não tem como você andar sobre as águas misturado com o mundo. Não tem como você viver o melhor sem dar, essas coisas competem. Você precisa santificar, se tornar puro. Sabe, quando, às vezes, veja, não tem problema nenhum em viajar e tirar férias, amém? Você precisa descansar. Aliás, Deus fez o homem para o descanso, para desfrutar. Mas quando eu vejo assim, às vezes algumas pessoas, né, contando com tanta alegria as coisas ainda que o mundo dá, mas não tem alegria assim em ir para o culto, não tem alegria em ir para a célula, não tem alegria em fazer um curso, não tem alegria em participar de um jejum, ainda tem muita mistura. Como estão compreendendo? As coisas do mundo é muita alegria. Ou seja, você não entendeu ainda o reino de Deus, a alegria que o reino de Deus pode proporcionar, você não experimentou ainda. Você ainda está escravo no mundo ainda, sem perceber muitas vezes. Porque o dia que você descobrir a alegria indizível de Deus, aí as coisas mudam. Aí as coisas mudam. É como o apóstolo Paulo falou, olha, essas coisas do mundo aqui, ó, não vale nada. Então, primeiro é trabalho, segundo a mistura. Terceiro, verso, um pouquinho para frente, Êxodo 8, versículo 28. Então disse Faraó, deixa-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha que cara de pau, miserável. Ele se faz até de crente nessa hora. Ele falou o seguinte, não vai muito longe não, não precisa tanto, pode ir ali. O deserto, na verdade, é a igreja, porque o mundo ali, o Egito aponta para o mundo. Ele falou, então pode ir para o deserto, mas não vai muito longe não. Aliás, orem por mim também. Olha que cara de pau. Que mentiroso. O próprio diabo pedindo oração aqui, olha, orem por mim. Se fazendo tipo, nossa, agora faz sentido, né? Eu vou até ali, vou até orar por ele agora. Mentira, se você acreditou nas palavras do diabo, ele está te enrolando. Sabe, eu não sei você, mas eu lembro que quando me converti, eu encontrei assim algumas coisas similares a essa, não precisa ir tão longe. Assim, olha, tudo bem, né, ir para a igreja de vez em quando, mas agora você não sai da igreja. É encontro final de semana, é célula toda semana, é culto toda semana. Para que tudo isso? Não precisa tudo isso não, não vai tão longe não. O que? Curso de terça-feira? Não. O que você vai aprender lá? É muita coisa. Estão exigindo demais. Então veja, não mudou a estratégia. Não vai muito longe não. O quê? Você quer liderar a célula agora? Não, agora você ficou louco. E os parentes que falam que você ficou louco? Hã? Quantos aqui os parentes falaram que você estava louco? Mas para que tudo isso? Irmãos, eu passei por isso.
Até de familiares, falaram, mas agora você não sai da igreja? Eu falei, pois é, vocês oraram para eu ir. Eu tenho que agradecer vocês. Aí eu vi assim, mas não precisa tanto, né? Agora você não vai nem na festinha, porque você tinha um encontro no final de semana. Eu falei, pois é, era uma oportunidade única para uma vida ser salva. Vai ter muitos aniversários ainda. Nossa, não precisa tanto. Eu lembro que eu falei para alguns parentes meus assim, falei, eu não entendo vocês, velho. Vocês parecem meus amigos. Quando eu estava no mundo e eu bebia e enchia a cara, eles falavam para eu parar de encher a cara. Agora que eu não bebo, eles mandam eu beber. Encher a cara. Eu falei, antes eu não ia para a igreja, vocês mandavam para a igreja. Agora que eu vou, vocês estão querendo que eu não vá mais tanto. Vocês estão igual meus amigos. Tive que ter essa conversa com alguns familiares. Porque não precisa ir tão longe, não. O dia que vai ser pastor, nossa, mas pastor, tão inteligente. Um amigo meu falou isso para mim. Rapaz, comecei a ir para a igreja e falou assim, mas você é tão inteligente. Aí eu falei para ele, pois é, já que você acha eu tão inteligente, você tinha que ir para a igreja comigo. Ele falou, não dá para conversar com você não, estou falando. Aí eu falei, pois é. Então veja, não muda. Então o terceiro ponto é esse daí, é superficial. Exatamente isso. Eu vou gaguejar, não vou conseguir. Fala aqui para mim, André. Superficialidade. Aleluia, amém, igreja? É que Moisés era... A palavra de Deus diz que Moisés tinha língua pesada, ele era gago, e os irmãos sabem que às vezes eu dou uma língua pesada, uma travada também. Amém? Então veja, o primeiro é o quê? Trabalho, escraviza. Segundo é o quê? Mistura. Terceiro é o quê? É a superficialidade. Aleluia, olha aí. Então veja, nunca vi ninguém andar nas águas rasas, na superficialidade. Canta, suia terra. Superfície. Exatamente isso, aleluia. Nunca vi ninguém andar no raso, no superficial. Amém? Então veja, tem águas mais profundas. Saia do raso. Aleluia. Talvez alguém ouça esses dias, para que 21 dias de jejum? Oh Deus. Mas vamos ler aqui mais um tópico. Êxodo 10, verso 8. A partir do verso 8, diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco. Olha aí, ó que crente. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsam da presença de Faraó. E os expulsaram da presença de Faraó. Então veja, o que o Faraó falou? Olha, Moisés está falando, olha, vai todo mundo, vai os jovens, os velhos, as crianças, os gados, tudo que nós temos de bem, nós vamos todo mundo. E aí o Faraó falou o seguinte: não, faz o seguinte, vai só os homens, deixa o restante aqui, vocês estão liberados, podem ir lá cultuar o seu Deus. Então veja, esse é o terceiro aspecto, chamado família. Então o diabo, o quarto aspecto, primeiro é trabalho,
segundo, mistura, terceiro, superficialidade, e o quarto é o quê? Família. O diabo está negociando o que agora? Família. Fala o seguinte: serve você, pode servir você, mas os familiares você deixa para lá, não precisa. Não precisa. O que está falando? Olha, vai ter um encontro agora, no dia 25, 26 e 27, você pode ir como equipe, mas não leve nenhum familiar não, não precisa levar nenhum amigo, deixe eles aqui comigo, não evangelize, para quê? Salva a sua pele, querido, já aceitou o Senhor Jesus, já está salvo, aleluia, glória a Deus, deixa o restante quieto. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho amigos que ainda não conhecem o Senhor. Essa história, eu já sou crente há muito tempo, eu só me relaciono com crente, mentira. É mais um engano do diabo na sua mente. Porque você tem alguns familiares, alguns amigos, alguns entes queridos, talvez você nem tenha mais tanta proximidade, mas tem uma guerra espiritual para que você nem ore por eles, para que você nem se importe com eles. Seu filho está mais ou menos assim na igreja, você fala, não, isso é coisa da idade, pastor, coisa da idade, depois deixa quebrar a cara lá, depois volta. O problema é que às vezes não volta. É criança, está botando o dedinho na tomada, você fala, não, deixa, só um choquinho. Mas se for um trifásico, pode morrer. Como estão entendendo? Mas aí você acha normal, porque de alguma forma, o diabo falou que isso é normal. E você está vivendo aqui, ouvindo quem? A palavra de Deus ou as estratégias do diabo? Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós estamos entrando no jejum, estou detalhando aqui, amém? Até para você ter uma oração correta, até para você utilizar esse cartãozinho de uma forma correta, amém, queridos? Então vamos recapitular. Primeiro foi o quê? Trabalho. Segundo foi o quê? Mistura. Terceiro foi o quê? Quarto foi o quê? Família, isso. Vamos para o quinto. Lá em Êxodo 10. Êxodo 10, a partir do 24, diz assim: Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente vossos rebanhos e vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Então veja, o diabo sempre vai negociando com você. À medida que Moisés e a igreja foi resistindo, ele foi cedendo. Primeiro era só os homens, aí chegou já no ponto aqui, e Deus mandando as pragas. À medida que Deus exercia a mão forte, uma praga acontecia e a negociação ia avançando. Mas isso foram 10 pragas, amém? Não estou detalhando essa parte, estou botando foco aqui na guerra ali. Então veja, à medida que acontecia uma negociação, Deus enviava uma praga tal, e o diabo a igreja ia resistindo, e aí o diabo ia cedendo campo, mas nunca liberava tudo. Sempre estava negociando. E aí o que acontece? Chega aqui, o diabo já está perdendo o campo, ele fala o seguinte: então faz o seguinte, leva então as mulheres, leva as crianças, leva aí todos os seus parentes, os seus entes queridos, porém, deixa os gados, deixa os rebanhos. Afinal de contas, vocês edificaram e construíram isso aqui no Egito mesmo. Estou falando aqui com as minhas palavras aqui agora. Então o diabo agora está negociando, falou, leva então, o importante são as vidas, então leve as vidas, mas deixe os seus bens materiais aqui, deixe aqui os gados, deixe cada um deles aqui. Vamos ler de novo aqui. Então o faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado,
as vossas crianças irão também. Então ele fala, deixa aqui os gados. Aí no final ele fala, as crianças podem ir. Aí você fala, puxa, as crianças é bom. Aí você aceita. Você vê que é até a estratégia de... Ele fala a parte no meio, no final ele dá uma empolgada. Em Moisés, ele põe o pacote, as pequenas linhas no meio, e no final ele fala, as crianças vão junto. Aí você fala, nossa, as crianças vão junto? Por isso que é bom você, quando estiver conversando com alguém, você não ficar pensando em outra coisa, que você só pega o final. Às vezes eu estou conversando com alguém, a pessoa está pensando que vai responder para mim. Eu falo, ó, eu vou parar de falar porque você não está prestando atenção em mim. Não, pastor, estou sim. Eu falei, não está. Como você está entendendo? Aleluia. Para quantos eu falei? Não vou perguntar porque vai te expor aqui. Mas, alguns já ouviram isso daí de mim. Então, veja, porque você precisa prestar bem atenção no que você ouve. Porque isso pode refletir numa atitude sua. E está dizendo exatamente isso. Olha, deixa aqui todos os seus bens e leve as crianças. Fala, nossa, isso é bom, aceito, fechado. As crianças vão junto. Amor, pega as crianças. E vão viver do quê? Se Deus é que tinha dado. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, quero saber se você sabe. Então tem um monte de jargão, crentez, que paralisa a própria vida do crente. Então veja, você precisa entender que nós servimos a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Você precisa entender isso. Porque senão você sempre vai negociando com Deus e vivendo o quê? De migalhas e migalhas. O dia que você entende o que Deus verdadeiramente tem para você, você deixa de ver migalhas e migalhas e começa a desfrutar o melhor. Você não se preocupa mais, porque você sabe que Deus está no controle. E Deus tem a mão forte, se necessário for, Ele vai exercer a mão forte. Agora o que eu mais gosto é da resposta de Moisés para Faraó. Vamos ler o 25, verso 25, capítulo 10, verso 25 de Êxodo. Respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. Irmãos, eu gosto muito dessa expressão. Ele está falando o seguinte, sabe o que é um pedacinho de unha? Aquela que você, naquela época não tinha cortador de unha, eu penso que devia ser no dente mesmo, ou na faquinha, sei lá. Mas ele fala, nem esse pedacinho nem uma unhazinha vai ficar. Tudo que Deus nos deu é nosso, e nós vamos servir a Deus com tudo que temos e somos. Nem uma unha vai ficar. Mas sabe o que é isso? O que é você servir ao Senhor com tudo que você tem, tudo que você é? Sabe, é quando você acha que não precisa dizimar, não precisa ofertar. Eu quero servir a Deus com tudo que eu tenho. Eu levo minha família, minhas crianças estão no Kids, está tudo certinho. Ixi, mas lá vem um pastor falar de dízimo e oferta. O que é isso? Isso tem algo ainda que está no mundo ainda, em você. Estou sendo bem claro aqui, os visitantes que me desculpem. Mas eu preciso ensinar a igreja. Muitas pessoas querem servir a Deus, mas quando se fala que tem que investir, as pessoas falam, não, mas aí não, Aí não, a igreja não precisa, eu estou aqui para ser ajudado, não para ajudar a igreja. Mas aí para a academia não tem problema. Pagar, para viajar não tem problema. Como estão compreendendo? São enganos, queridos, que o diabo, sem você perceber, não é porque você não dizime na oferta, porque as finanças estão apertadas. Elas estão apertadas justamente porque você não dizime oferta. Porque você deixou isso aqui e falou, não, eu sirvo a Deus, mas aqui, essa parte pertence a Faraó ainda, ele está me controlando ainda. Essa é a verdade. Os irmãos estão entendendo? Então, sem perceber, você está num processo de negociação, talvez uns mais, outros menos. Mas em algum momento você precisa identificar. E você pode ver que talvez a sua área que não flua tanto é porque tem questões com trabalho, com mistura,
com superficialidade, família e bens materiais. Que é o quinto ponto. Que são bens materiais. Então você quer prosperar, você quer avançar, mas você não quer. Essa parte ninguém toca. Essa parte não. Essa parte aqui, eu não posso servir a Deus com tudo que tenho. Porque vai que falta. Pois é, mas eu te pergunto, por que está faltando? Essa é a pergunta. Então veja que essa estratégia de guerra, digamos assim, do diabo, é desde 1900 bolinha. É desde o princípio, não mudou. Ele continua da mesma forma. Qual que é o problema? Muitos, por não conhecer a verdade da palavra, continuam escravizados da mesma forma. Nunca desfrutando da plenitude. Então veja, quando você entende que tudo é de Deus, você fala, não, se tiver que dar tudo, eu dou tudo, porque Deus vai dar mais. Então veja, eu não sei exatamente como está a sua vida e os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas de uma coisa eu sei, o diabo, ele só respeita a mão forte. Não tem diálogo. Não tem diálogo com o diabo. Não tem diálogo. Você não deve aceitar nenhuma proposta do diabo. Que ele sempre fala, não, então é só isso então. Leva tudo, as crianças, deixa aqui, as crianças vão e tal. Sabe, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que é promessa de Deus para você, não aceite menos. Não aceite menos daquilo que Deus prometeu para você. Não negocie no meio do processo. Não deixe pessoas influenciar naquilo que Deus falou para você. Não permita. Aquilo que Deus falou, ore, jejue, clame, chame existência, gere fé. Estamos aí 21 dias para orar, para jejuar, para declarar, mas também para experimentar muito poder, muita autoridade, muita manifestação, muita libertação, muita prosperidade. Deus nos chama nesse tempo para viver, irmãos, nós estamos nos últimos tempos, você precisa discernir isso, precisa discernir isso. Então se você tem amigos que não conhecem o Senhor Jesus, se você tem familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus, se você tem entes queridos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, corre, comece a orar hoje. Ah não pastor, vou começar amanhã com a segunda-feira, junto com a academia. Mentira, comece hoje, não procrastine aquilo que você pode começar hoje. Ah pastor, deixar com o jejum, porque eu já fazia dieta, aproveitar para emagrecer. Ah, pelo amor de Deus, na hora que acabar o jejum, você vai engordar o dobro. Aí pastor, vira essa boca para lá. Alvo errado. Você não precisa de um jejum para emagrecer, você precisa dominar sua carne. Eu sou outra pregação. Parece que eu estou falando com a liderança hoje, né? Os irmãos, eu estou mais afiado hoje, os visitantes me perdoem. Mas é isso. Então veja bem, amanhã nós começamos um jejum de 21 dias. Minha pergunta é, vai ser só 21 dias como os demais, ou vai ser o jejum que vai marcar a história da sua vida? Isso que vai determinar é você. A parte que Deus poderia fazer, Ele já fez na cruz. A parte que eu poderia fazer, que é trazer a palavra de Deus, eu já fiz. Agora tem uma parte que depende de você. O que Jesus fez na cruz é que te deu justamente o acesso para exercer a autoridade e poder. A questão é, você vai desfrutar desse acesso de poder, de autoridade? Essa é a pergunta. Ah não pastor, eu vou permanecer na mesma.
Se esse é seu caso, me dá o seu nome que eu vou orar por você nesses 21 dias. Mas se não for, vamos orar. Vamos evangelizar. Está trabalhando muito? Peça. Senhor, eu quero trabalhar menos, porque eu quero e ganhar mais, porque eu quero ter tempo para a obra. Mas peça com o coração correto. Amém? Quantos tem alvos aqui para esse jejum? Quantos tem alvos? Fique de pé então, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu vou orar agora, mas se tem alguma área dessa daqui que nós falamos, que é o trabalho, que é a mistura, que a sua... Exatamente, o raso, andar no raso. Tópico 3, andar no raso. Amém. Então veja, se você percebe que um desses pontos pegou você, pastor, isso daqui me confrontou demais, então ore. É esse ponto que você precisa orar mais. Talvez seja você está trabalhando muito, se esforçando muito e vendo pouco resultado. Talvez seja a mistura, tem coisas ainda que te dão prazer. Seja sincero diante de Deus. Deus não tem problema em você ser sincero, mas seja sincero. Então, se o seu caso é família, se o seu caso é mistura, é superficialidade, é família, ou entes queridos que você já abriu mão, ou talvez seja os seus bens, fala, pastor, meu caso é o combo, é um pouquinho de cada. Glória a Deus, você já reconheceu o primeiro ponto para que haja mudança. O primeiro ponto é o que? É reconhecer que precisa ser transformado. E o segundo ponto, uma vez que você reconheceu que você precisa de transformação, que você precisa de encargo, talvez por familiares ou entes queridos, o segundo ponto é o quê? É você entrar nessa guerra e exercer autoridade e poder. Sabe, o faraó só liberou depois que Deus recolheu todos os primogênitos do Egito. Mão forte, tem uma autoridade sobre a sua vida, talvez você não saiba, e o diabo não quer que você descubra essa autoridade, porque ele sabe, se você começar a fluir no poder e na autoridade de Deus, que já lhe foi concedido, se você decidir crescer, de glória em glória, dia após dia, orando, jejuando, o mundo espiritual vai reconhecer. E sabe o que acontece? Sua vida nunca mais será a mesma. Porque seu casamento nunca mais será o mesmo, porque você não vai se conformar com aquela normalidade, entre aspas, porque Deus tem coisas excelentes para você. Se suas finanças não, é só para pagar as continhas, e a sua oração, Deus, o Senhor conhece, eu quero só pagar as continhas, oração egoísta. Quando você tem o poder e a autoridade, você fala, eu tenho a mesma bênção de Abraão está sobre mim, eu sou uma bênção, e aonde eu chegar eu vou abençoar, eu vou ter para pagar minhas contas, eu vou ter para abençoar os meus familiares, eu vou ter para abençoar a igreja, eu vou ser um homem próximo, porque essa é a promessa de Deus. Quando você entende isso, a sua oração muda, a sua postura muda, você não vai mais precisar fazendo continha não, você só vai desfrutar, e quanto mais você der, mais você vai receber, você vai ficar embasbacado do que está acontecendo, você fala, não sei, eu estou abençoando, estou dizimando, estou ofertando, estou abençoando meus familiares, estou ajudando pessoas que eu jamais pensei que ia ajudar. Quando você entra nessa veia, não tem mais uma unha de bens na sua vida, aí você flui. É uma questão de posicionamento, nada é neutro. Então eu vou orar agora, mas eu queria que você orasse. Reconheça, se tem alguma na sua vida, fala, Senhor, eu preciso mudar aqui, ó. Esse é o ponto mínimo, esses 3, esses 4, esses 5 pontos. Mas não permaneça da mesma forma de como você entrou aqui. Saia agora de uma nova forma. Se quiser escrever no papel agora, escreva agora. Os familiares, os amigos, eu quero orar por esse, por esse e por esse. Vou começar a orar, vou orar uma semana.
Semana que vem eu vou ligar para cada um deles. É assim, é com atitude. Amém? Então quero ver sua atitude agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, te louvando e agradecendo, Deus, pela tua palavra. E oramos, ó Deus, para que a tua igreja nesses dias, ó Pai, possa mesmo andar numa revelação tamanha, que as suas vidas sejam completamente transformadas. Que não fique nenhuma unha no Egito, que não fique nada para trás, mas tudo aquilo que o Senhor nos deu, todas as promessas que o Senhor nos deu, de restauração, de família, de prosperidade, de bens materiais, oh Pai, de santidade, oh Senhor, dá-nos, ó Deus, que nós possamos prosperar, que nós possamos, Senhor, trabalhar menos para ter mais tempo para a sua obra, Pai. Que seja uma igreja prevalecente por onde nós andarmos, Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos e declaramos e determinamos que esse será o melhor jejum de 21 dias que essa igreja já teve, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Veja, jejum não é só para emagrecer. Talvez seja até uma consequência nesses dias. Mas você precisa orar. Você precisa jejuar. Cada um na sua medida. Mas eu sempre falo para os irmãos, e um pouco a mais do que já foi. Já tenho experiência com isso. Enfim, se tiver alguma dúvida, pode procurar o seu líder, pode me procurar. Nós vamos te orientar e vai ser uma bênção, amém? Eu vou estar aqui, eu levo minha filha entre as 7 horas, eu vou vir para cá, para a igreja também para orar, Então se alguém quiser vir aqui de manhã, eu vou estar chegando aqui umas 7h05, que é o tempo de eu chegar da escola da minha filha aqui, mas eu já vou estar vendo aqui a live, veja a live, depois eu vou passar um tempo aqui orando, quem quiser orar, a igreja vai estar aberta aqui, umas 7h05 mais ou menos eu chego aqui. Amém? Se algum irmão líder puder chegar mais cedo, estiver também. E às 20 horas também estarei aqui. Amém? Então de segunda a sexta, só quinta e sexta-feira que eu tenho capacitação, não virei para cá. E terça-feira nós temos o curso normalmente. Amém? Aleluia. Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Você que está nos visitando, não vá embora. Nós queremos te conhecer. Amém? Te convidar para uma célula também.